Estamos entrando aqui também com a transmissão do Instagram. Então pronto. Começando mais uma transmissão ao vivo, de surpresa, e para o nosso ALGPD Te Conta, nosso quadro semanal. Hoje nós vamos abordar aqui um tema muito relevante, que diz respeito à consciência do contexto em que se encontra o objeto regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós entendemos que o advogado, para ser um bom advogado no que diz respeito à proteção de dados pessoais, é preciso entender, compreender o que nós chamamos de a inteligência da LGPD, a inteligência do regime jurídico de proteção de dados pessoais. E para compreender a inteligência da LGPD, o advogado tem que ter a consciência deste contexto em que se encontra o objeto regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, meu nome é Cristiane Heider, sou advogada, consultora em proteção de dados pessoais, especialista tanto no Regulamento Europeu de Proteção de Dados quanto na Lei Geral de Proteção de Dados. E estou aqui em Lisboa fazendo o meu doutorado em pesquisa e proteção de dados pessoais. Vou trazer hoje dois exemplos muito fortes para dar uma noção muito concreta, uma percepção real dos riscos concretos a que estamos sujeitos em função da utilização dos nossos dados pessoais por terceiros. Nós sabemos que hoje o desenvolvimento econômico precisa de lidar com dados pessoais, a área da pesquisa de uma forma geral, a medicina, a ciência, mas essa utilização dos dados pessoais, elas trazem riscos e nós precisamos estar atentos a eles. Riscos não só por parte daqueles que estão diretamente utilizando os nossos dados, mas também riscos pelo uso indevido por parte de terceiros em caso de vazamento, de extravio desses dados. Então, eu vou trazer aqui situações que possam ampliar, né, a nossa percepção dessa realidade dos riscos. Vou trazer um exemplo de fora, né, um exemplo chinês, e vou trazer um exemplo, vou voltar depois para cá, para o Ocidente, e nós vamos ver como que se passa, né, a situação que eu vou descrever que existe na China, né, e nós vamos avaliar se ela existe em algum grau também aqui no Ocidente, e vamos analisar um outro exemplo aqui do próprio Ocidente, inclusive foram alertas proferidos pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Portugal, quando nós começamos aí a ter as aulas transmitidas pelas plataformas de streaming, né, em relação, devido, né, à situação de pandemia. Então, o exemplo que eu trago, né, da China é baseado num documentário realizado pela RTP, que é a Rede de Televisão Estatal Portuguesa. E nesse documentário ela mostra uma das formas, né, de utilização dos dados pessoais pelo governo chinês. Na China, há uma câmera para cada 8 habitantes. Então imagina, uma câmera para cada 8 habitantes. E tudo que a pessoa faz, tudo que o cidadão faz, está sob uma câmera. Ele está constantemente sendo observado. E isso é demonstrado, né, nesse documentário de uma forma muito aberta, né? O documentário, ele teve quem fez o documentário teve acesso mesmo aos próprios programas e internamente como que são depurados esses dados e tudo. Então nós podemos ver que o controle, ele acontece, por exemplo, na rua, né? Então, se a administração aciona, na verdade até uma empresa
de controle privado que realiza esse trabalho, né, essa coleta de dados e o sistema, né, desenvolve esse sistema que faz a análise dos dados. Então, se nós focamos uma câmera em qualquer cruzamento, em qualquer espaço de uso público, né, as pessoas que estiverem transitando naquele espaço, imediatamente surge em volta delas um polígono, né, uma linha poligonal em formato de um retângulo, né, em torno dessa pessoa, e com 3 cores, que eu acho que tem significado, embora isso não tenha sido clareado no documentário. Cada polígono é de uma cor, tem um amarelinho, um rosinha assim meio avermelhado e um azul. Mas enfim, ao lado de cada polígono que está envolto de uma pessoa, aparecem umas tags, umas etiquetas com informações relativas àquela pessoa. Infelizmente eu não leio chinês, eu não sei que tipo de informações são aquelas exatamente, mas para algumas pessoas aparecem assim 4 etiquetas, para outras 2, para outra uma etiqueta só, para outras 6, 7 etiquetas. Né? Imagino que sejam então informações relevantes em função do propósito dessa vigilância, que reclamem que sejam acessadas de imediato quando se tem o acesso à pessoa, né? O que não quer dizer que não hajam outras informações que também estejam sendo ali processadas simultaneamente. Mas essas informações, elas são coletadas e são analisadas por programas inteligentes, né? Por programas de computador, e geram conclusões a respeito do comportamento daquela pessoa. O comportamento avaliado de cada cidadão, ele gera uma pontuação. Então, os cidadãos têm um crédito social. A perda de pontos implica em perda de direitos ou de serviços. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser impedida de utilizar determinados tipos de transportes públicos, ou pode ser impedida inclusive de adquirir os bilhetes para viagem, ou como acontece com uma certa frequência, elas podem ser retiradas de dentro dos transportes públicos em função da sua pontuação social. Quando o cidadão falece, a sua pontuação social é transmitida para os seus filhos. Então, não é nenhuma coisa personalíssima, ainda é passível de transferência essa avaliação. Então, o comportamento de um sujeito, de uma pessoa, tem reflexos no acesso da sua descendência, dos seus descendentes a direitos e serviços também. Esse controle, inclusive, quando as pessoas estão dentro de carros, aparece também na imagem, né, lá no sistema, aparece. Então, quando você foca um cruzamento, há pessoas a pé, há pessoas de bicicleta e há carros, né, trafegando ali nas vias. Então, os polígonos, os retângulos, aparecem em torno das pessoas e também em torno dos carros. Sabe-se quem é que está naquele carro e as tagzinhas relativas àquelas pessoas que estão nos carros aparecem também sobre os carros. Agora, esse tipo de controle, ele não se faz só no âmbito do espaço público, né? Ele acontece também em âmbitos de espaço de uso privado. Eu posso dizer que é privado, né? Porque estamos falando da China, mas espaço de uso privado. Então, por exemplo, num dos espaços que apareceu no documentário, era um cruzamento, mais uma vez, mas na esquina havia uma obra, né, da construção civil e vários operários lá. Em relação a esses operários, também o sistema mostrava, né, lá a linha poligonal em volta de cada um. E interessante que aparece também em cima da cabeça de cada operário uma plaquinha, né? E numa delas, e aí já era cor de rosa, apareceu escrito safe, né? Então, provavelmente,
Quando o trabalhador está em alguma situação em que apresenta risco de segurança, isso deve acionar imediatamente alguém, provavelmente o responsável por aquela obra. Dentro de restaurante também foi mostrado. E são exemplos, né? Quer dizer que existem outros ambientes que estão sendo vigiados da mesma forma. No restaurante, a pessoa que estava acompanhando a reportagem disse que o objetivo era acompanhar se os cozinheiros, as pessoas que estavam trabalhando ali dentro, estavam o tempo todo utilizando máscaras. Então aparecia um polígono, né, retangular em torno aqui dessa região da boca, na face, mas dentro da cozinha, né, o tempo todo. A pessoa vira, ela se desloca e o quadradinho vai junto, o retângulo vai junto. A mesma coisa na rua, as pessoas se movimentam e os retângulos com as tagzinhas se movimentam junto com ela, com os carros e tudo mais. O que quer dizer que a pessoa é seguida todo o tempo. Não é só porque ela estava naquele momento, naquele cruzamento, que ela está sendo identificada e o comportamento dela está sendo registrado, não. A partir dali, ela vai para um outro lugar que também vai ter uma outra câmera. Lembre que há uma câmera para cada 8 pessoas, né? Então, é possível, né, acionar esse sistema de diversas formas, de acordo com vários objetivos. Então, você pode ter, por exemplo, todo o percurso realizado por uma pessoa num dia inteiro, né? Para onde ela foi, com quem ela conversou, qual era a qualificação social da pessoa com quem ela esteve, né? Que tipo de comportamento ela teve enquanto ela estava com aquela pessoa, né? Quanto tempo eles estiveram juntos ali conversando, né? Se ela saiu de casa, se ela não saiu de casa, que dia que ela saiu de casa, né? Toda a rotina dela, tudo isso é possível extrair desse sistema, bastando alterar o critério de pesquisa em relação a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas, né? Pensem o tanto que isso impacta na liberdade dos cidadãos. Um outro momento que foi registrado nesse documentário foi das crianças nas escolas. As crianças, antes de falar das crianças, teve um outro momento interessante que foi dentro de uma loja, né? Uma loja de artigos femininos, de acessórios, bolsas e tal. Então é daquele tipo de loja que não é muito grande, né? Uma loja média, com prateleiras nas laterais e balcões bem baixinhos assim no centro, né? Para não ocupar muito assim, o espaço aéreo da loja, estava dando uma amplitude maior provavelmente. Mas então, quando a pessoa se aproxima da entrada da loja, ela já é marcada, ela já chega com o polígono em torno dela. Então, as pessoas que estão do lado de fora da loja já são identificadas pela câmera, porque ela já tem o polígonozinho ali. E quando ela adentra na loja, aparece uma placazinha semelhante àquela placazinha que eu mencionei que aparecia sobre a cabeça dos operários na construção civil. E aí fica aquela placazinha, a pessoa vai se movimentando pela loja, circula entre as prateleiras e tal, e a placazinha com ela. Se acontece alguma coisa, se ela furta algum objeto, imediatamente aquela placazinha vira um sinal vermelho, ela fica toda colorida de vermelho, preenchida de vermelho, e obviamente isso aciona algum controle, alguma segurança. Não sei se só da loja ou se também do governo, mas certamente isso repercute imediatamente também na sua pontuação social e ela vai sofrer essas consequências. É muito complicado a gente pensar que o nosso comportamento está o tempo todo sendo acompanhado, avaliado por programas de computador e atribuindo conceitos, né, e efeitos concretos na nossa vida, né? E isso é uma coisa real que acontece na China, né? Não sei se é só na China, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E um outro espaço que foi apresentado foi as crianças na escola. Aparece uma sala de aula
cheia de crianças, e o bendito polígonozinho em torno de cada criança. E aparece um outro sinal que eu não me lembro de ter sido identificado na reportagem. São outros vetores que partem dos olhos das crianças. A pessoa que acompanhava a reportagem disse que as crianças eram observadas para ver se estavam atentas às aulas. E aí foi perguntado para essa pessoa se as crianças eram punidas, se detectasse, por exemplo, que elas não estavam atentas, tivessem um comportamento negativo, se adormecessem nas aulas. E a resposta foi que não. Com muita tranquilidade a pessoa disse que não, que se elas dormirem, não tiverem um comportamento negativo, apenas os seus pais são comunicados para que tomem as providências de correção. Então, nós vamos voltar nisso quando nós tratarmos aqui do acidente com relação às aulas online, que eu disse que nós vamos comentar as orientações e os alertas emitidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Portugal quando essas aulas online começaram de uma forma generalizada para toda a comunidade escolar. Então, por que eu penso, eu estou destacando esses vetores que saem dos olhos? Porque a pessoa disse que o objetivo da vigilância sobre as crianças é saber se elas estão atentas às aulas. E esses vetores, eu tive a impressão de que eles saem dos olhos das crianças, né, e mostram para onde está direcionado o olhar delas, para saber se elas estão olhando para o livro, para o colo, para o relógio, para um dispositivo eletrônico, enfim, para outra pessoa, né, que são vetores coloridos e com cores diferenciadas. Então, existe um nível de controle bem significativo. Há também uma vigilância por robôs nas ruas, né, que eles exercem patrulhamento ativo. Então, são robôs que têm autonomia, eles definem o próprio percurso, eles têm duas câmerazinhas assim, né, que a pessoa disse que eles não só enxergam como se tivessem dois olhos, como também tem uma espécie de cérebro que lhes permite não apenas identificar objetos e pessoas, mas também identificar situações. Eles têm a capacidade de fazer o monitoramento e a avaliação do que eles estão vendo. Então, se eles identificam, por exemplo, um assalto, um ajuntamento de pessoas, se cai alguém no chão, e imediatamente acionam, então, alguma autoridade de controle. Então, eu penso que se esses robôs que fazem o patrulhamento, esse patrulhamento ativo por esses robôs acontece, por exemplo, na cidade de Xangai. Se esses robôs fazem esse tipo de patrulhamento com essa capacidade, imagino que absolutamente todo comportamento das pessoas ao longo do dia é observado, avaliado e registrado. E essa avaliação é segundo um padrão pré-definido de bom e de mal, para que ela tenha então a sua pontuação social. Agora, não se trata apenas de coletar esses dados e armazená-los e tirar uma conclusão e deixar essa conclusão armazenada, né? Ainda que com consequências de aplicação eventualmente de penalidades e tudo. Se trata de estar o tempo todo reanalisando essas informações e as conclusões que se tiram delas também. Então, há uma constante atualização do conceito que se tem de cada pessoa, né? E esse processo é o processo pelo qual as máquinas aprendem. Esse que é o processo de aprendizado, é através de processar cada vez mais dados que os programas, né, de inteligência artificial vão ficando cada vez mais inteligentes e cada vez mais capazes de fazer avaliações cada vez mais precisas. Hoje, por exemplo, já se tem programas que são capazes de, mediante a avaliação de tudo que uma pessoa já escreveu na vida, por exemplo, uma pessoa que já morreu, que deixou aí um legado escrito,
né? Seja em que área do conhecimento for, mas é a partir da análise do que uma pessoa que já não existe mais, que já morreu, deixou escrito, né? Os programas de inteligência artificial são capazes de dizer qual seria a opinião dessa pessoa hoje, se ela fosse viva, a respeito de um fato que acontece hoje. Um fato que nem era existente muitas vezes, não era nem previsível muitas vezes na época em que essa pessoa viveu. Mas a partir de como ela se expressava e do conteúdo que ela expressava, as máquinas são capazes de afirmar que, se ela estivesse viva hoje, diante dos fatos de hoje, ela teria, se manifestaria de determinada forma. Então, isso suscita diversas discussões, não é esse o nosso objetivo aqui hoje, é só mesmo entregar um pouco da percepção, da realidade em que nós já vivemos no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Então, o registro, né, que eu fiz da China, agora a gente vai ampliar um pouquinho, porque a China tem padrões de valor, né, e culturais completamente diferentes dos nossos no Ocidente. Então, eles não só agem dessa forma, como foi possível, inclusive, documentar isso e transmitir para fora dos limites, né, chineses, né, sem problema nenhum, porque eles fazem, assumem que fazem, e isso, em alguma medida, está dentro do que eles acreditam ou da forma como eles já estabeleceram para viver. Mas isso colide com os nossos valores ocidentais. Muito. E será que isso acontece aqui também, no Ocidente? Né? E será que essa vigilância que a China exerce lá, dentro dos limites territoriais da China, sobre aqueles que se encontram no seu território, esse tipo de vigilância, ela não estende para outros cidadãos em outras partes do mundo? Por quê? Um aspecto que foi inclusive ressaltado por uma das pessoas que acompanhou a reportagem é que a China tem uma grande vantagem em relação ao resto do mundo no desenvolvimento desses programas de inteligência. Por quê? Porque ela tem matéria-prima à vontade, não só pelo seu contingente populacional, mas pelo tanto de dados que esse contingente populacional fornece e pelo nível de invasão que é já implantado na vida dessas pessoas para colher dados. Então, o fato de existir uma grande quantidade de pessoas aliado à possibilidade de coleta indiscriminada de todo tipo de informação relativa àquele grande contingente de pessoas, isso fornece uma quantidade absurda de matéria-prima para o desenvolvimento da inteligência desses programas, né? Então, já se, não só se sabe, mas se diz com muita tranquilidade que isso é uma vantagem competitiva da China no mundo, né? Agora, vários programas que nós utilizamos aqui no Ocidente, apps, dispositivos eletrônicos, são de origem chinesa, né? Eles não estão coletando dados nossos e mandando para lá, e com isso alimentando esse processo de inteligência, de aprimoramento da inteligência dos seus programas, também em relação aos ocidentais, né? Aos nossos comportamentos, porque a inteligência desses programas permite, essa vigilância tem um propósito, né? Que é a previsão de comportamentos. E quando você consegue prever comportamentos, você pode se antecipar. Você pode se antecipar para anular ações, né? Para manipular vontades, para manipular pensamentos, né? Então, isso nós precisamos estar atentos a essas coisas. Quando nem sempre a China, no seu programa de expansão, ela nem sempre entra nos outros países com a cara da China, né? Muitas vezes, o controle acionário das empresas ocidentais é adquirido pela China, mas a empresa não muda a sua cara.
Então, nós não sabemos quem está no controle acionário daquela empresa, que para nós é ocidental e não mudou nada, porque nós não acompanhamos no dia a dia, né, esse mercado, né? Então, mas uma coisa normalmente acontece, quando muda o controle acionário de uma empresa ou de um grupo empresarial, em geral, muda a cultura daquela empresa ou daquele grupo empresarial. Os valores mudam, a cultura empresarial muda, o modo de se portar se modifica também. Então, há pode haver, né, uma mudança no modo de coletar dados, utilizar os nossos dados de acordo com os padrões que são utilizados lá na China, né? Nós não estamos sabendo disso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela vem regulamentar o uso de dados, impor os limites, os parâmetros que ela coloca, né, e impor o uso dos dados com transparência, é para permitir que nós tenhamos controle, nós acabamos sabendo disso, né, e com isso nós podemos nos proteger, porque nós temos ferramentas que ela traz para isso. Agora, além, né, do que acontece lá na China, e além do que pode estar acontecendo pela própria China no Ocidente, que ela própria pode estar agindo, né, com relação aos nossos dados, e sem nós, que nós tenhamos consciência disso. E as empresas ocidentais? Será que elas também não agem dessa forma? Já não existe esse tipo de controle? Eu acredito que nesse nível do que foi demonstrado nesse documentário sobre a China, não. Mas um nível de controle e bem significativo sobre o nosso comportamento já existe, e não só por estados, mas também por empresas privadas. Agora, aí eu ia mencionar, que eu esqueci, que eu soube que uma boa parte desses programas de tradução de textos, né, que nós utilizamos são chineses, né? E eles também acabam tendo essa função de, através do tipo de conteúdo que você coloca para ser traduzido, coletar informações sobre a sua pessoa, sobre traços da sua personalidade, né? E outra coisa é que muitos programas que nós utilizamos, que eu comecei a falar e interrompi, eles às vezes são de empresas norte-americanas ou de outros estados, mas o servidor daquela empresa está na China, ou algum dos seus servidores. A informação ela acaba por passar na China e retornar. Quando é uma discussão que é muito levantada, inclusive na academia, quando a informação, ainda que criptografada, mas quando ela passa num servidor da China, a empresa pode ser obrigada a partilhar essas informações com o governo chinês. Uma vez instalada no território chinês, ela pode ser instada a agir dessa forma e ser impedida de divulgar que o fez. Porque isso acontece, inclusive, nos Estados Unidos. Essa foi a razão pela qual, a principal razão pela qual o Tribunal de Justiça da União Europeia invalidou o quadro jurídico que se assentavam as transferências de dados pessoais do cidadão do espaço europeu para os Estados Unidos. Apesar de os programas de vigilância dos Estados Unidos não serem instituídos e terem a sua forma própria de validação, de legitimação democrática dos procedimentos que são instituídos, o que vige é que, uma vez que os dados se encontram em território norte-americano, dentro dos programas de vigilância e de vigilância de estrangeiros, né, as autoridades podem obrigar as empresas a fornecer essas informações, e se isso é feito, as empresas não podem informar para ninguém que fizeram. Elas são proibidas de divulgar que
o governo norte-americano teve acesso àquelas informações. E não há nenhum tipo de procedimento nas leis norte-americanas que garanta ao cidadão o direito ou que institua meios para que ele possa acionar as autoridades norte-americanas em relação aos seus direitos. Então, por isso, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou os Estados Unidos um destino não seguro para os dados dos cidadãos que estão aqui, que residem nos espaços da União Europeia. Então, voltando, então às vezes nós utilizamos apps, programas e não nos atentamos para isso, né? Mas se esses programas, se os fornecedores têm servidores na China, né, os dados vão passar por lá. E às vezes eles informam que os dados estão criptografados de ponta a ponta, ou seja, que eles estão codificados e só vão ser decodificados quando chegarem no destino da informação, por exemplo. Muitas vezes o tipo de tecnologia utilizado para fazer essa criptografia é ultrapassado e facilmente derrubável, né? Foi o que aconteceu com o Zoom, por exemplo, que foi apontado por um laboratório de pesquisas da Universidade de Toronto. O Zoom afirmava que havia criptografia de ponta a ponta, mas o tipo de tecnologia utilizada não garantia a segurança dos dados, né? Então o Zoom correu atrás para modificar isso e abriu, inclusive, para a participação da sociedade, a sugestão do aprimoramento do seu programa aí, da plataforma de streaming. Então, eu tinha esquecido de falar isso, que eu acho que é muito importante. Há algumas apps que surgem de tempos em tempos, aparentemente inocentes, né, para fazer brincadeiras. Então, havia uma, né, que a pessoa colocava a sua imagem e se via depois como que ela seria, se ela quando ela fosse muito mais velha, como ela vai ser quando ela for muito mais velha, ou ela muito mais nova, enfim. O programa pega a imagem da pessoa e faz essa brincadeira, e aí choveu desses posts aí nas redes sociais. Essa empresa específica a qual eu me refiro, cujo nome eu esqueci, nesse momento, ela é russa. Isso significa o quê? Que a sua imagem, e sem contar que essa empresa especificamente, quando você autorizava ela a utilizar quando você baixava para poder você utilizar, tinha que baixar o app. Quando você baixava, você autorizava, concordava com os termos de uso e a política de privacidade, você concordava que ela acessasse todos os seus dados do seu dispositivo eletrônico. E era uma empresa da Rússia. Então, os seus dados estavam indo para lá, para qual finalidade? Lembra do que eu acabei de dizer da China, né? Então, é muito importante a gente perceber onde nós estamos colocando os nossos dados, qual que é o grau de confiança, de confiabilidade que nós temos naquela empresa que está tratando dos nossos dados. E muitas vezes é preferível abrir mão daquele serviço, daquele produto, do que entregar os nossos dados. E se são pedidos dados que não são necessários para a execução daquele serviço, né, e se há um condicionamento de que nós entreguemos esses dados desnecessários para que tenhamos o serviço, há um descumprimento flagrante da Lei Geral de Proteção de Dados, e nós devemos nos habituar a começar a denunciar esse tipo de conduta para que as empresas possam se adequar e trabalhar de forma correta e respeitosa dos direitos das pessoas, porque isso, na verdade, é um respeito às pessoas que estão por trás daqueles dados, né? Não são simplesmente dados, são pessoas, né? Como Edward Snowden cansou de dizer, a exploração é de pessoas, não é de dados. E não existem dados inocentes, né? Então, isso foi firmado, inclusive, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, na decisão em que ele desenvolveu o conceito do direito à autodeterminação informacional. Não existem dados inocentes. Então, nós devemos prestar bastante atenção e ter muito cuidado com os nossos dados. E o advogado que tem essa noção, né, ele trabalha com maior responsabilidade e com maior capacidade de avaliar riscos quando ele orienta um cliente. Seja o cliente que vai fazer uma adequação, um cliente que vai instituir um procedimento, uma operação de tratamento de dados pessoais, seja um cliente que é titular de dados, que está sendo tratado por um outro aí, agente de tratamento de dados. Porque importa a categoria do dado e o modo como aquele dado é utilizado.
Então, voltando para os nossos exemplos, eu falava do Ocidente, né? Então, um nível de controle, não como chinês, mas um nível importante e significativo de controle sobre o nosso comportamento, isso já é uma realidade. Mas nem é disso que eu vou tratar agora. Eu vou trazer a questão das aulas online, né, da exposição das crianças e dos adolescentes nas plataformas de streaming, né, e a outros programas que são direcionados para acompanhamento em função das aulas online. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Portugal lançou, então, quando foi necessário recorrer a esse recurso, e ainda nem estávamos preparados para isso, nem o Estado estava, enfim, isso começou acontecendo de qualquer forma, mas já não se justifica mais que continuem de qualquer jeito, né? Já há tempo hábil para que haja uma adequação e que isso possa ser feito de forma responsável. Mas, enfim, a Comissão então, de Proteção de Dados emitiu um documento com orientações e alertas. Então, eu vou olhar aqui, eu trouxe aqui dados, uma coisa muito interessante, que não é só a coleta do dado, simplesmente, né? A coleta, o armazenamento e a posterior utilização, análise que é feita daquele dado com conclusões, e isso é feito pelos programas de inteligência artificial. Então, inclusive, aqui recentemente, agora para esse ano, o governo português determinou que seria utilizado determinado programa, né? E esse programa não era muito estável, e os pais começaram a reclamar. E eu, num grupo de pais da escola do meu filho, eu falei assim, olha, isso deve ser porque o outro programa havia apresentado um grau de risco e tal, e até correu atrás para poder reverter isso, mas pode ser em função disso que foi definido esse programa específico, essa plataforma específica. E aí um pai, né, falou assim, vamos ser práticos, vamos ser pragmáticos. O que essas crianças dessa idade têm de privacidade para ser exposta nesse momento, né? Então, para vocês verem, estamos aqui em Portugal, dentro da União Europeia, onde o Regulamento de Proteção de Dados já tem 3 anos de vigência e onde essa matéria já é discutida na União Europeia, de uma forma geral, não necessariamente em Portugal, mas não é novidade aqui, desde o início da década de 70, ainda há uma pessoa, ou muitas pessoas da sociedade civil, que não têm a noção dos riscos envolvidos, né? Então, eu coloquei para ele o documento da própria ANPD, aqui no caso é a CNPD. São coletadas, no momento das aulas, são coletadas não só a imagem da criança, mas a sua voz, mas também o que ela escreve no chat, documentos que ela submete, os testes que ela faz online, eventualmente mostra o ambiente da casa, e aí pode pegar voz e conteúdo de conversas de outras pessoas, imagem de outras pessoas, imagem de outras crianças. Isso tudo é automaticamente armazenado e pode ser analisado depois, né? Então, isso tudo tem que ser controlado, se vai ser armazenado, se não vai, por quem, e tem que ser dentro do regime que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca. Então, o armazenamento dessas informações pode causar um impacto negativo na própria vida adulta dessa criança e no próprio desenvolvimento dela. Porque ao se captar esse tipo de dado e fazer análise desse tipo de dado, tiram-se conclusões relativas às suas aptidões intelectuais, à sua capacidade ou deficiência de aprendizagem, né? Dados que podem ser revelados relativamente à saúde, como por exemplo, se ela tem déficit de atenção, se ela tem hiperatividade, se ela tem autismo, se ela tem distúrbios de linguagem. Isso pode gerar um estigma da criança, porque a ANPD inclusive alerta que não se deve negligenciar esse tipo de uso indevido desses dados,
né? Esses dados eles podem ser, inclusive, retirados do contexto e gerar uma estigmatização dessa criança e desse adolescente. E isso pode condicionar, o uso indevido desses dados pode condicionar o ingresso dessa criança mais tarde no mercado de trabalho ou a integração dela na própria sociedade. E aí as hipóteses são as mais variadas possíveis, desde o direcionamento do caminho que ela vai seguir, né? Porque tem-se uma conclusão, por exemplo, de que ela é mais ou menos capaz para determinado tipo de atividade, né? Então ela pode ter cerceada a oportunidade de seguir um determinado caminho na vida depois, porque já se tem armazenadas em relação a ela conclusões que foram tiradas da análise desses dados num longo período de tempo, né? Isso também é importante. Não é uma aula, não é um dia de aula, é durante um período em que vão sendo coletados automaticamente e processados eventualmente esses dados, né? Há algumas plataformas que dizem que não fazem isso, mas as escolas precisam disso. E outra, as próprias escolas podem utilizar esses dados de forma a preterir alguém. Percebam que a utilização dos dados pessoais, ela impacta também no princípio da igualdade, quando o uso dos dados permite o tratamento desigual das pessoas em função de características pessoais, né? E isso não é aceitável. Então, um exemplo que é colocado é, por exemplo, de uma escola, porque sabemos que as escolas aí estão sempre participando de rankings, né, de desempenho dos seus alunos, que isso demonstra qualidade do ensino que ela oferece. Então, a escola pode, por exemplo, numa mudança de ciclo, ela pode preterir um aluno que vai entrar no 5º ano em função da avaliação que um programa de inteligência artificial fez do percurso escolar daquele aluno até o 4º ano. Não, esse aluno não vai me dar bons resultados. O traço de personalidade, de aptidão, de capacidade que ele demonstra nesses anos aí anteriores, né, indica que não vai ser um aluno que vai elevar o nome da minha escola. Agora, esse aluno simplesmente não vai ter, estou falando aqui agora de escola privada, né? Esse aluno, obviamente, não vai saber disso. O pai dessa criança não vai saber disso. O uso nefasto dos dados pessoais, além de tirarem conclusões que nem podem ser verdadeiras. Olá, Mônica, bem-vinda. E todos os outros também, né? Eu tô vendo aqui um pessoal entrando. As pessoas afetadas pelo uso indevido desses dados, elas não ficam sabendo. Então, além de se tirarem conclusões que nem podem ser verdadeiras, que podem nem ser verdadeiras, né? A pessoa não tem sequer o direito de defesa, né? Sem contar que, ainda que sejam verdadeiras, aquelas conclusões verdadeiras naquele instante, naquele momento, nós mudamos todos os dias, né? Então, não é possível que você seja tratado, né, por uma conclusão que se chega a seu respeito em função de dados que foram coletados aí durante um tempo, né, e você não se identifica mais naquele perfil que foi feito seu, né? Então, são situações muito graves. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Muito graves a que nós estamos sujeitos. E quando um advogado vai orientar um agente de tratamento de dados com relação à operação, à atividade de tratamento, ele tem que ter essa noção, né? Isso, na verdade, permite que ele preste uma assessoria muito mais qualificada, né? Não importa se o agente de tratamento de dados está dentro desses nichos aqui que eu citei, né? Se o modelo de negócio dele está dentro ou fora disso aqui que eu citei. Os exemplos que eu trago são para nos dar uma noção, uma percepção da gravidade do momento que nós vivemos, né? E do nível de risco, né, a que nós estamos sujeitos pelo tratamento de dados por terceiros, né? Como eu disse, a lei reconhece, porque todos reconhecemos a necessidade de tratamento de dados pessoais, né, para o desenvolvimento de uma forma geral, não só da economia. Mas
uso dos nossos dados por terceiros retira de nós a possibilidade de ter o controle sobre as nossas informações. Então isso tem que estar muito assentado. Essa mudança de mindset, o brasileiro precisa fazer muito rapidamente, porque enquanto a Europa tem aqui 50 anos de maturação dessa questão, de amadurecimento, de debate, de discussão, de legislação, de modificação de legislação, de definição de instrumentos que vão ser utilizados nessa regulação, de modificação desses instrumentos para que eles sejam mais eficientes. Tem 50 anos que isso vem acontecendo aqui. E só agora, mais recentemente, que a tecnologia deu esse boom, né? Mas pegou um território como esse, como da União Europeia, com um grau já avançado de maturidade em relação ao tema. Agora, isso chega no Brasil de modo exógeno, né? A gente nunca pensou nisso, mas não tem tempo também para deixar ir num processo natural. Por quê? Porque a tecnologia agora e depois da pandemia, então, ela evolui a passos largos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor hoje, daqui a pouco ela já vai estar sendo modificada por necessidade de aumentar o grau de proteção, ao mesmo tempo que não se impede o desenvolvimento econômico, né? E nem o desenvolvimento da tecnologia e nem a inovação. O regime jurídico de proteção de dados, ele é tecnologicamente neutro. Por quê? Porque percebe-se a utilidade do desenvolvimento tecnológico. O tanto que isso nos beneficia, né, em termos de não só de comodidade, mas até de saúde, de bem-estar, de viver melhor, de viver com mais qualidade, né? E esse desenvolvimento, ele se baseia em análises que são feitas mesmo de dados e de comportamentos nossos. Então percebam que é uma relação delicada, é uma relação necessária, mas tem que ser uma relação que traga resultados positivos para as duas partes. Tanto para quem realiza o tratamento de dados pessoais, quanto para aquele que tem os seus dados analisados como matéria-prima para esse desenvolvimento. Então é essa relação que a Lei Geral de Proteção de Dados vem regulamentar para que a gente tenha resultados positivos. E quando a organização, a empresa tem essa consciência, ela usa isso de forma muito positiva. Ela percebe que isso é para dinamizar, inclusive, a modificação da regulação aqui na Europa, que culminou na aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 2018, né? Foi uma necessidade decorrente de uma percepção de que precisava aumentar a confiança das pessoas, né, no uso dos seus dados, né, para que elas pudessem aderir mais às operações que se fazem no meio digital. Né? Por quê? Porque é por aí que a economia vai agora. Né? Então, se as pessoas tiverem receio, isso limita o desenvolvimento da economia também. As transações vão acontecer no digital. Né? Então, é um pensamento deslocado, desfocado, achar que a lei vem para emperrar o desenvolvimento, ela vem para dinamizar o desenvolvimento, mas ele tem que se fazer em bases seguras. Né? Então, eu acho que eu já falei muito hoje, esse assunto dá pano para manga, né? Depois eu vou baixar essa live, vai poder ser assistida, compartilhada com quem vocês quiserem, vai ser, eu acho que é de uma utilidade muito grande que a gente difunda e chame o máximo de pessoas para vir pensar sobre isso, refletir sobre isso, para que mudemos o nosso comportamento em relação aos nossos dados enquanto titulares de dados e mudemos o modo de tratar dados enquanto agentes de tratamento de dados, né, para que isso aconteça de uma forma mais responsável. Obrigada, Lu. Eu vi você aqui, nem te dei oi, né? Desculpa porque eu estava tão concentrada. Então eu vou baixar essa live, vocês podem compartilhar à vontade, vamos chamar as pessoas para conversar sobre isso e os advogados. Mais do que ninguém, precisam ter essa consciência. Porque, como eu disse, não é que o seu cliente vai estar dentro desses nichos, dentro de escola, ou enfim, dentro do que foi falado aqui, especificamente o modelo de negócio dele. Mas, quando você tem a noção de onde é que você está, de qual que é o terreno em que você pisa, a partir de onde que você vai fazer a orientação jurídica, o seu trabalho tende a ser muito mais qualificado, tende a ter um valor maior, né? E você tende, então, a prestar um serviço melhor para o seu cliente. E isso significa também menor risco do seu cliente ser penalizado,
né? Porque o trabalho vai ser um trabalho que tem consciência, tanto a consciência social do impacto da atividade dele na sociedade, como também em nível de orientação profissional específica. Pois é, Lu, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regulamenta a atividade de tratamento de dados tanto por parte do setor privado quanto por parte do setor público. Ela se aplica quase que indistintamente para os dois setores. O setor público tem algumas diferenciações próprias, né, em função das suas características peculiares, o tipo de relação dele com o... Só um minutinho. Desculpa. O tipo de relação dele com o cidadão, né, que não é uma relação voluntária, que não não é ocasional, não depende muitas vezes não depende do cidadão ter nenhum tipo de atitude, ele já automaticamente os dados dele já estão sendo tratados em função dele existir, né? No fato dele nascer, esse dado já é um dado que importa para a administração pública. Então, tem algumas peculiaridades, mas ele precisa ter a base legal muito bem determinada, e isso eu vejo que não acontece ainda no Brasil. A discussão no Brasil ela ainda acontece um pouco de forma deficitária, porque os institutos não são aprofundados e isso causa uma deficiência na hora de desenvolver as medidas, né, de adequação, e elas podem não conferir a proteção que a lei pretende, justamente porque falta esse contexto de base, falta entender verdadeiramente os conceitos, os institutos, a que eles se propõem, de onde eles vêm, né? Como eu disse, isso vem sendo debatido há tanto tempo, né? Então tem muita coisa, é tudo muito, muito fecundo, né? Então não é simplesmente raso, uma mera leitura da Lei Geral de Proteção de Dados não habilita nem mesmo um advogado a já ir aplicando e orientando alguém. É preciso conhecer o substrato, conhecer o contexto de base e o que eu chamo de a inteligência da LGPD, né? Que todo regime jurídico tem uma inteligência interna que interliga e estabelece o modo de funcionamento dos mecanismos, né? Que a lei traz aí para poder permitir, né? Porque não é uma lei fácil, né? Ela tem que permitir o desenvolvimento de dois polos que se apresentam aparentemente antagônicos, né? Que é o desenvolvimento da economia, né? Ou dos serviços, baseado na utilização dos dados, mas ao mesmo tempo a proteção dos dados. E aí é o princípio do Privacy by Design que vem demonstrar que isso é um mito, né? Que a incompatibilidade entre uso de dados e privacidade é um mito, né? E que esse princípio quebrou isso, e ele é o arcabouço axiológico normativo de todo o regime jurídico de proteção de dados pessoais. Ele não é simplesmente, o que eu vejo todo mundo dizer aí no Brasil, a privacidade desde a concepção, né? O que é isso? Né? Ele não é um princípio, um apêndice assim na atividade de tratamento de dados. Não, muito pelo contrário. Todo o regime de proteção de dados está dentro do Privacy by Design, né? E isso é bonito demais, né? Vocês percebem meu entusiasmo quando eu falo disso, é muito bonito. E tem toda uma lógica, né? E quando a gente compreende isso, aí sim, aí fica fácil, fica tranquilo de transitar dentro do regime jurídico, porque você tem o ponto de partida, né, o locus do observador, né? Você tem um conteúdo de base, e é dentro desse conteúdo que você então vai examinar todas as normas que a lei traz, e aí fica fácil de perceber como que elas se interrelacionam e o que procede, o que não procede. Mas depois, Lu, conversa comigo no privado sobre o que vocês estão discutindo, como que tem sido isso aí no município, em que pé que estão, né, se já avançaram para iniciativas já concretas de mecanismos para adequação, ou se estão ainda na fase de levantamento de dados, ou mesmo antes, né, de conscientização dos servidores municipais. Vamos conversar sobre isso. Vou ter, como dizem cá em Portugal, vou ter muito gosto em conversar disso com você. Estou cheia de saudade, viu? Eu te vejo aí nas redes, sempre linda. Estou com muita saudade de vocês todos. Então, vou encerrar para a live não ficar muito, muito longa, mas eu vou baixar e aí depois vocês podem compartilhar à vontade, vai ser um prazer
tá bem? Então, muito obrigada e até mais. Beijão. Tchau, tchau.